Olá, internauta, está no ar mais uma edição do nosso Papo de Rádio aqui na internet, no nosso canal no YouTube e também no Facebook, na nossa fanpage do Papo de Rádio. Hoje vamos recordar os anos 80 do rádio em São João da Boa Vista, o rádio popular. Nós estamos aqui hoje ao lado de José Geraldo Lopes da Silva, o Zé Geraldo, como é conhecido nos meios de comunicação aqui em São João da Boa Vista. O Zé Geraldo que fez parte de um time de apresentadores de um programa popular chamado Jogo de Cintura, que era levado ao ar todos os sábados pela Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. Esse programa que era apresentado pelo Paulinho Santos, pela Soninha Star e pelo Marco Antônio, e tinha a produção, a direção do Zé Geraldo, um programa inovador para a época. Zé, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo de Rádio, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje para contar um pouco da sua história no Rádio AM aqui de São João da Boa Vista, na Rádio Piratininga. Seja bem-vindo. Magalhães, eu fico muito lisonjeado com o seu convite. Eu sempre vejo, né, as entrevistas que você faz e entrevistando locutores. E eu agora na condição de produtor de um programa que fez muito sucesso na época em São João da Boa Vista. E eu estou aqui à sua disposição para a gente lembrar um pouco do que foi o passado do rádio em São João da Boa Vista. Bom, então vamos voltar lá para os anos 50, né? Quando você era criança em São João da Boa Vista, você frequentava os programas de auditório da antiga rádio difusora ZYJ6. O que é que você assistia naquela época com a sua mãe, com a sua família, Zé? A minha mãe me levava, não sempre, mas a minha tia, ela levava no programa de auditório. Então, nesse programa de auditório, tinha ali várias duplas sertanejas, como Charanga e Xará, que era primo da minha tia, como também a minha tia, irmã da minha mãe, prima da minha mãe, ele era de Poços e tinha dupla. Depois teve Charanga e Batuta, que foram para a Rádio Guarani de Belo Horizonte na época, mas tinha Canário e Canarinho, tinha a Cidinha, que é filha do Canarinho, tinha um Paraguaio, tinha um ventríloco, no caso, o Renato, né? E outras pessoas que iam fazer um show de auditório. Na época, só tinha assim, a gente não tinha televisão. Então, a gente sabia que o programa de auditório era só a gente ouvia mais com frequência na Nacional do Rio de Janeiro. E ali era só Bambambam que ia, né? Calbi, Ângela Maria, Emilinha Borba, Marlene, as cantoras do rádio. Isso. Então, São João tinha esse programa e a ZYJ6, a difusora, era na Praça Governador Armando Salles. Depois de um tempo, ela foi para cima do teatro. E eu também ia. E a minha mãe, a minha tia, levava uma violinha para que eu aprendesse a tocar, sei lá, era um estímulo que ela fazia. Mas só que nessa parte eu não aconteceu nada de viola nem violão. Compadre Fica-Fica já estava no rádio? Ainda não. Quem apresentava era o Alcides Soares. Ele era casado com uma senhora daqui, depois foi embora para São Paulo. Não sei qual era a outra atividade dele aqui, mas eu era muito pequeno, tinha aí 10, 12 anos, né? Então, o que ocorre? Era muito divertido. Eu acho que hoje já não dá mais para fazer um programa de rádio, né? E com auditório. Televisão também exige uma série de coisas, mas são momentos que passaram na minha vida que eu fui guardando. Certo, e ali você despertou, né, para o rádio e depois você foi trabalhar em outras atividades, mas o rádio sempre ficou contigo, você sempre ficou pensando em trabalhar no rádio. Sim, eu trabalhei desde os 7 anos, que era muito levado. Eu comecei a trabalhar em farmácia, lavar vidro na farmácia que era do meu tio, a São José. Depois de muito tempo, eu trabalhei em outras, mas fui trabalhar na farmácia Alvorada, que era na esquina da Dona Gertrudes com a Roque Fiore. E onde é a Letra Viva, tinha uma farmácia Alvorada. Eu tinha 15, 16 anos e fui trabalhar lá. Mas nesse período, eu fui conhecendo muita gente da Piratininga. E na hora do intervalo, do almoço, eu dava uma corrida lá para saber como é que era a rádio. Para mim era uma coisa assim do outro mundo. Era um sonho. Era um sonho e eu queria estar ali.
E eu assisti alguns programas na hora que, né, que tinha o Hélio Fonseca e Tamurim com o Rotativa no Ar, né? E a gente sempre lembrava, o Hélio Fonseca até hoje está vivo na minha memória, que ele falou assim, motorista, tome cuidado, atrás de uma bola sempre vem uma criança. Então aquilo lá começou os carros a andar, começar a circular em São João, porque não tinha tanto carro assim, mas a gente jogava bola na rua. Então ele era uma forma dele abrir o programa e alertar a população ou o motorista pela criança. E você se lembra de toda a grade de programação da Rádio Piratininga daquele tempo? Além do Rotativa no Ar? Olha, tinha alguns programas que eu gostava e ouvia, que era o do Fabinho. Fábio Silveira. Ele tinha um programa que trazia muitas músicas atuais e também já do passado. Mas naquela época era mais atuais, né? Era orquestras. Era um programa para o rádio de São João, era até muito, muito elevado, gostoso de assistir, porque ele tinha um bom gosto musical. E a gente ia pegando isso aí pra gente e aprendendo, né? E aí eu despertou essa vontade de um dia trabalhar em rádio. Bom, conhecendo já os bastidores do rádio de São João da Boa Vista, você teve contato com os produtores de rádio. Fábio Silveira foi um grande produtor, foi um discotecário, e você ali, junto com o Fábio, foi tomando esse gosto pelos bastidores do rádio. E quando é que surgiu a oportunidade de trabalhar efetivamente no rádio, Zé? Olha, eu estava numa fase muito difícil, né? E eu me apeguei na rádio. E não sei por circunstância que foi, mas foi acho que através eu tinha uma loja e o Oscar Castelã foi vender um comercial para nós, na loja. E aí, com a amizade dele, ele é muito gente boa, eu gosto muito dele, e eu falei, eu sempre quis trabalhar em rádio. Ele falou, vai lá qualquer hora para você conhecer e tudo mais. Mas na hora que ele falou, vai, eu grudei. E não saí mais da rádio. Falei, agora eu vou chegar em algum lugar. Porque a gente tem sonhos. Às vezes o sonho não é na hora que a gente quer que vai realizar. E eu comecei, como diz o mineiro, comendo a sopa pelas beiradas. Fiz amizade com o Oscar, com os meninos lá da rádio, tudo. E tinha uma vontade louca de trabalhar como locutor. E o Oscar um dia falou, Zé, você tem gravador na tua casa? Eu falei, tenho. Falei, então, você ouve muito rádio AM? Eu falei, eu ouço muito, né? E eu ouvia pela manhã um grande comunicador de rádio, que foi o Antônio Carlos, pela Globo do Rio. Antônio Carlos, que agora está trabalhando na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Depois de 40 anos, né? Depois de 40 anos de Rádio Globo. E ele tinha uma maneira de comunicar, e a gente tem que aprender, descontração, tem que aprender a dar boas notícias. Há 40 anos, primeiro lugar no Ibope no Rio de Janeiro e no Brasil, né, o Antônio Carlos? Um fenômeno. Um fenômeno, uma escola, né? E ali eu fui aprendendo com ele, gravava o que ele falava, né? Aqueles gravadorzão, ficava em casa à noite e falava também. Mas eu não tinha, e como não tenho aquela voz, né? Ô Zé, e aí, quando é que surgiu o Jogo de Cintura? Vocês conseguiram convencer o Oscar Castelã de fazer um programa como esse no sábado? Sim, porque ficou uma grade liberada de manhã e todo mundo gostava de fazer o programa de manhã, que sábado dava bastante ibope. Aí eu pensei assim, por que não unir o melhor time, em termos assim, da Piratininga, que tem audiência. A Sônia tinha um programa dela de sábado à tarde, o Marcos tinha um programa dele de manhã, e o Paulinho também tinha um programa que ele mesclava às vezes esporte, alguma coisa. Então o Oscar falou, uma boa ideia. E aí, que programa que vai ser? Como é que vai ser? Eu falei, olha, vamos chamar de Jogo de Cintura. Porque o Jogo de Cintura, ele dava brecha para você fazer reportagem, entrevista, música. Então, você não ficava bitolado em determinados tipos de, às vezes, só noticiário, que isso tornava-se cansativo. Certo, e você comandava esse programa com 3 apresentadores de estilos diferentes, né? O Paulinho
mais ligado ao samba, né, a música popular brasileira, o Marco Antônio mais, desde aquela época já ligado à notícia, e a Soninha fazia o entretenimento, ela fazia uma revista no rádio, né, dava receitas, horóscopo e tudo mais. Então como é que foi para coordenar esses três profissionais distintos? Eu fazia uma programação e tinha que alimentá-los com notícias. E naquele tempo não tinha internet. Então a gente pegava o jornal na banca e eu vinha cortando as notícias que eu já tinha ouvido, né, na Rádio Tupi, na Globo. E eles eram muito bacana, obedientes, mas às vezes eles não gostavam muito da minha interferência. Porque eu não era bom locutor, eles não ficaram me conhecendo assim muito rapidamente, né? Depois de um longo tempo, eu fiquei sabendo através do Marco Antônio Moraes e do Paulinho Santos, que eles criticavam: poxa, esse rapaz não entende nada de rádio e vem aqui dar palpite. E ele vem, fala isso, fala aquilo, e o Oscar manda obedecer. Porque o Oscar veio de São Paulo, tinha uma visão. E o que eu fiz? Sem eles saberem, eu fui na Jovem Pan, que ela tinha uma loja na Avenida Paulista, aqui no edifício Gasper Libero, e comprei um manual de rádio da Jovem Pan. Então era por ali que eu começava a fazer e me dediquei para fazer esse programa. Então o programa teve um sucesso fantástico. Nós inovamos, né? Havia uma equipe externa também do Jogo de Cintura, né? O pessoal cobria a cidade, né? Tinha o que se chamava na época de unidade móvel. Tinha um carro nas ruas, ao vivo, nos bairros, dando as notícias da cidade. Essa unidade móvel, eu sempre quis ter, né, no rádio. E o Oscar acatou a ideia. E nós, naquele tempo, não era celular, era aquele rádio que... rádio amador. Rádio amador, né? Então, acontecia algum acidente, algum evento, o Paulinho ia e fazia entrevista, porque ele sabia manusear bem o rádio amador, né? E ia para dentro do estúdio. Mas um fato que marcou foi quando eles foram dar uma volta de girocóptero. Girocóptero é isso que você está vendo aí, essa geringonça, né? E aqui em São João, o Martinho era um espanhol que tinha ali no Trevo de Prata. Ele tinha um Trevo de Prata onde era uma máquina de lavar batata. E ele fez esse girocóptero e a turma falou: mas nossa, ele é louco andar por cima da cidade. Aquele tempo não tinha toda essa exigência que tem da ANAC, né? E um dia eu falei: Martinho, eu gostaria de fazer um giro, não eu, né? Mas um giro com os repórteres da Piratininga, sobrevivendo a cidade. Falou: pode marcar. Falei: esse programa é só de sábado. Falou: melhor ainda. Aí tinha um gravadorzinho, o Paulinho Santos foi num lugar determinado que saiu o girocóptero e deu uma volta toda pela cidade. E aí, o que ocorre? Ele foi lá de cima narrando: olha, a cidade é isso, nós estamos sobre o bairro tal, voando, e estamos aqui vendo a Mantiqueira, e narrando, como se você estivesse vendo aquilo lá, que foi bastante emocionante. Aí ele desceu, foi para o estúdio, aí a gente nem editou nada, do jeito que foi pro ar. E o Marcos saiu, que o Marcos também queria andar de girocóptero, né? E o Marcos foi. Aí o Marcos veio correndo depois que ele fez a reportagem e falou: maravilha, São João tem muita piscina. Você olha lá de cima, você vê só aqueles pontinhos azuis que são piscinas. Eu nunca tinha visto São João, porque naquele tempo não tinha nem. Tinha o teco-teco aí, né? E ele, nesse girocóptero, ele foi, era leve, né? Não podia ser, eu era já gordinho, não podia andar naquilo lá, e também tinha medo, né? Mas foi uma de umas inovações que a gente fez no Jogo de Cintura. E ele narrou muito bem também, que o público achou que ele estava, porque fazia o barulho, achou que estivesse ao vivo. Ao vivo. Então foi uma coisa assim bem diferente que a gente trouxe. O rádio é isso aí, o rádio é dinâmico. Zé, e vocês faziam coberturas ao vivo, né, com essa unidade móvel, e entrevistas também. Você tem alguma entrevista que foi memorável, né, que você se lembra até hoje e que marcou, de certa forma, a sua carreira como produtor de rádio? Olha, é aquilo que eu falei para você,
o doutor Oliveira Neto, ele era professor, era uma pessoa respeitadíssima dentro de São João, intelectual. Era proprietário do Teatro Municipal. Exatamente. E ele tinha muita ligação com o pessoal do Banco Itaú. Mas ele tinha um neurocirurgião, que era o Dr. Melo Aranha, que tinha uma chácara em São João da Boa Vista. E ele era muito amigo desse médico. E um dia ele teve a liberdade de chegar: olha, o programa de vocês é muito ouvido e eu gostaria que vocês fizessem uma entrevista com esse médico renomado. Aí nós falamos: uau, o que é isso, né? A gente nem ficou muito assustado. Eu falei: né? Ah, vamos fazer. De pronto eu falei: não, vamos fazer. Então vamos lá para casa, porque tudo o Oscar dava liberdade e eu que inventava. Soltava os meninos, que eles não estavam acostumados com dinamismo, porque era vai para a rua, vem para o estúdio, e era tudo muito de improviso, né? Zé, e nessa vida de produtor de rádio, você certamente deve ter ajudado a promover eventos, né, dentro do rádio, eventos como transmissão de carnaval, eleições, futebol. Você poderia falar um pouco sobre esse bastidor também, que é muito importante? Olha, tinha pessoas com mais experiência que eu nesses itens que você falou. Então, eu não era uma pessoa de rádio. Eu tinha curiosidade. E eu me apeguei muito nesse programa porque ele estava indo bem. Então, eu foquei no programa. Então, tudo que acontecia, eu imaginava, levava um jogo de cintura. São entrevistas com pessoas, médicos, enfim, você trazia a pessoa, às vezes você falava com otorrino, com oftalmologista, com um prefeito. Naquele tempo não tinha um horário do prefeito. E sempre a gente queria saber o que o prefeito tinha para a cidade, ou às vezes até por telefone fazia uma cobrança. Lógico que a gente não fazia todas porque o tempo era muito curto, mas a gente procurava ajudar a população. E tinha participação popular muito forte, né? A Rádio Piratininga era o principal meio de entretenimento de São João da Boa Vista naquele período, e os programas populares, todos os programas da manhã, você tinha lá o quadro Momento do Rei. Sim. Né? No sábado também, no programa uma vez no jogo de cintura também havia lá o Momento do Rei. Sim, no programa do Marcos eu ajudava o Marcos também, só que o Marcos tinha a dinâmica dele e eu tentava ali trazer alguma coisa para ajudá-lo, né? Mas não era o produtor. E teve uma época que alguém falou de tirar a Hora do Rei do programa do Marcos. Nós recebemos um abaixo-assinado que eu fiquei pasme. Tinha mais ou menos umas 300 assinaturas pedindo para não tirar a Hora do Rei. E essa carta eu guardei até um tempo. Depois, não sei o que aconteceu, ela desapareceu. Mas seria, se existisse até hoje, para o museu do rádio, ou hoje está mostrando aqui, o que era a força do programa do Marco, Antônio Moraes, o Marcos Moraes, né? E também a audiência que tinha nesse horário. Zé, e tinha muitos cantores populares, né, também nos anos 80, fazendo sucesso, além do Roberto Carlos, né? Você tinha Vanderlei Cardoso. E você fazia produção musical, né? E isso você conhece muito, né? Você conhece muito de música, principalmente Jovem Guarda. Sim. Inclusive, você é amigo de alguns, né? De alguns expoentes da Jovem Guarda. Então, como é que era a programação musical? Olha, a programação musical era voltada para o público, né? Para a dona de casa, de manhã, porque ela estava fazendo uma comidinha, lavando roupa. Então as notícias tinham que ser direcionadas para esse público. E você foi também beber nas fontes de Hélio Ribeiro, né? Poder da mensagem. Você e toda uma geração, né? De locutores, de produtores de rádio. Eu aprendi muito. Era assim, ó, a autoeducação. Aí um dia o Hélio Ribeiro voltou na minha cabeça. Aí entrei em contato com o pessoal da Hélio Ribeiro. Memorial Hélio Ribeiro, com o senhor César, e Celso,
E aí, o que acontece? Comprei todos os DVD, os CDs era programa. E aí o Hélio Ribeiro foi que marcou, não só na minha, como na vida de muita gente, aprender a ter raça, determinação, pensar. Tinha a tradição de músicas do castelhano, então era uma coisa assim que talvez você até possa pôr, e pode pôr autorização do Hélio Ribeiro, porque eles vão ficar felizes da vida, que é uma forma de homenageá-lo, né? Porque quer nos parecer que os homens que criaram os sistemas políticos perderam-se no meio do caminho. E o que é preciso em termos de mundo, e este grito é inútil e provavelmente se perderá no vazio, é recolocar o homem como meta prioritária. Então isso traz assim um enriquecimento para o rádio. Porque naquele tempo o rádio é bom por causa disso. A imaginação. Porque eu, numa outra rádio que eu trabalhei, falei: oi, dona Maria, tudo bem? Nossa amizade está por um fio de telefone. Aí a pessoa ficava pensando, falei: com um fio de telefone, basta a senhora ligar e participar. Então, o rádio, para mim, é fascinante. Ok. Zé, muito obrigado. Foi um grande prazer te receber. Magalhães, obrigado. Vocês desculpem aí que eu fico emocionado de lembrar. E muitas coisas a gente esquece e às vezes a gente também deixa a emoção tomar conta e a gente acaba se atropelando. Mas me perdoe vocês, né? Zé, valeu. Muito obrigado você que nos assistiu e continua aí prestigiando o Papo de Rádio com o Magalhães. É isso aí, um grande abraço, até o nosso próximo Papo de Rádio aqui na internet.